Olá pessoal, tudo beleza? O tema da nossa videoaula de hoje será sobre bioreatores. Denomina-se bioreatores, reatores bioquímicos, reatores biológicos, os reatores químicos nos quais ocorre uma série de reações químicas catalisadas por biocatalisadores. Os biocatalisadores, eles podem ser enzimas e células vivas, tais como micro-organismos, animais e vegetais. Podemos classificar os bioreatores em dois grandes grupos: reatores enzimáticos ou bioquímicos, reatores nos quais as reações ocorrem na ausência de células vivas. Reatores biológicos, bioreatores nos quais as reações processam na presença de células vivas. Os reatores biológicos são amplamente conhecidos e o seu uso é difundido. Por exemplo, os reatores que utilizam micro-organismos para a produção industrial de enzimas, vitaminas, antibióticos, ácidos orgânicos, solventes e também no tratamento de efluentes. Além da utilização de micro-organismos tais como as bactérias, leveduras, fungos filamentosos, outro campo em crescente desenvolvimento é o cultivo de células animais e vegetais. Podemos citar o emprego de bioreatores com células animais para a produção de vacinas virais, anticorpos monoclonais e fatores de crescimento e também hormônios. Quanto à utilização de células vegetais, podemos citar o exemplo de produção de princípios ativos de medicamentos, tais como morfina e quinina, e produtos também da indústria cosmética. Os bioreatores eles podem ser classificados quanto ao tipo de biocatalisador, se são células ou enzimas. Podem também ser classificados quanto à configuração do biocatalisador, isto é, se são células ou enzimas livres ou enzimas e células imobilizadas. E ainda podemos classificar quanto à forma de se agitar o líquido no reator. A classificação geral dos bioreatores. Primeiro, reatores em fase aquosa, ou seja, fermentação submersa. Quanto à utilização de células ou enzimas livres, podemos citar reatores agitados mecanicamente, reatores agitados pneumaticamente, que podemos citar o exemplo dos reatores de coluna de bolhas, e reatores airlift. Reatores de fluxo pistonado. Quanto à utilização de células ou enzimas imobilizadas em suporte, nós temos reatores com leito fixo e reatores com leito fluidizado. Quanto à utilização de células ou enzimas confinadas em membrana, nós temos os reatores com membranas planas e reatores de fibra oca. Ainda podemos citar reatores em fase não aquosa, ou seja, de fermentação semissólida. Nós teremos então reatores estáticos, ou seja, em reatores com fermentação em bandeja. Reatores com agitação, reatores com tambor rotativo, reatores com leito fixo e reatores com leito fluidizado gás sólido. Dentre os diversos tipos de bioreatores citados, o mais amplamente empregado são os reatores agitados mecanicamente, conhecidos também como reatores de mistura, constituindo cerca de 90% do total de reatores utilizados industrialmente.
Os componentes dos reatores agitados mecanicamente, também conhecidos como STR. Tanque cilíndrico, motor elétrico conectado a um eixo que se estende até o interior do tanque, ou seja, agitador. O agitador possui ao longo da sua altura uma série de turbinas. As mais utilizadas são as de pás planas. Sensores para temperatura, pH e oxigênio. Entrada para ar, ácido e base. Computador para o controle do sistema. Entre outros componentes que dependem do modelo e também do tipo de processo que está sendo utilizado. Reatores agitados pneumaticamente. Estes reatores não apresentam agitação mecânica, sendo a agitação do líquido efetuada apenas pelo borbulhamento de um gás, geralmente é ar, no reator. Utilizados principalmente para o cultivo de células animais e células vegetais. Reatores de fluxo pistonado. Neste tipo de reator, o inóculo e o meio de cultura são misturados na entrada do sistema, sendo que, idealmente, a coluna flui com uma velocidade constante, sem ocorrer mistura longitudinal. Ocorre uma variação da concentração dos nutrientes e das células ao longo do comprimento do reator. Reatores com células ou enzimas imobilizadas em suporte. Reatores nos quais o biocatalisador, que são células ou enzimas, se encontram imobilizado em um suporte inerte, como, por exemplo, alginato, carregena, pectina, ou ainda cerâmica, vidro, sílica, entre outros. Esse tipo de bioreator permite a manutenção de elevadas concentrações celulares, podendo-se atingir, consequentemente, elevadas produtividades. Dependendo da movimentação das partículas, podemos distinguir os reatores de leito fixo, onde a movimentação é praticamente inexistente, e os de leito fluidizado, onde há movimentação intensa de partículas. Reatores com lâminas de membranas planas e reatores de fibra oca. Caracterizam-se por manter as células confinadas entre membranas semipermeáveis, as quais permitem o fluxo do líquido, mas não a passagem de células. Ocorre a separação entre os fluxos de nutriente e produtos metabólicos, o que permite uma primeira operação de separação do produto desejado, podendo contribuir para a simplificação das etapas de purificação do produto. Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!